Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica e eu convido você a mais uma aula de matemática. E antes de prosseguirmos com a nossa aula, venho pedir aquelas duas coisinhas que vocês já sabem. Primeiro, curta o nosso vídeo e segundo, se inscreve no nosso canal. E a nossa aula de hoje é sobre equações do segundo grau. Lembrando que a gente já estudou sobre a equação do primeiro grau, tá gente? O que é uma equação? Uma equação é uma relação de igualdade, tá? E aí tem as incógnitas, que a gente não sabe o valor, é um valor desconhecido, e a gente tem que encontrar o valor para essas letras. E lá na nossa equação do primeiro grau, a gente viu que a nossa incógnita, né? Quase sai agora. E lá nas equações do primeiro grau, a gente viu que as nossas incógnitas, ela tem o expoente elevado a 1. Por isso que a gente chama de equação do primeiro grau. Então, a nossa equação do segundo grau é porque as nossas incógnitas, né, uma delas vai ser elevado a 2, tá? Por isso que a gente chama de equação do segundo grau. E toda equação do segundo grau, ela pode ser escrita da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Vocês vão perceber aí, gente, a, b e c, e ainda tem um x aí, né? Então, são várias incógnitas. No caso, né, da equação do segundo grau, a gente vai ter que encontrar o valor do x, porque os valores de a, b e c, eles já vêm na questão, já vai ser dada, tá? E as nossas letrinhas a, b e c, a gente chama eles de coeficientes. E como vocês já estão vendo, né, toda equação do segundo grau, ela tem que ser igualada aí a 0. Só colocar aqui a anotaçãozinha no canto, gente, que o a, b e c tem que ser pertencente aos números reais. Vocês sabem o que são números reais? É tudo que é número, gente. É positivo, é negativo, fração, é decimais. Todos eles estão envolvidos aí no conjunto dos números reais, tá? Então, A, B e C podem ser qualquer números reais. E o X é o que a gente vai querer encontrar. E a ordem, gente, da nossa equação tem que ser exatamente essa: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Lembrando que o A, ele sempre vai ser acompanhado do x ao quadrado. O B, ele vai ser acompanhado do x elevado a 1. E o C, ele vai ser o nosso solteiro, tá, gente? Ele vai ser aí um número sem letra, e se ele não existir na equação, é porque ele é 0. Então, antes da gente aprender a resolver e aí encontrar a raiz da nossa equação, a gente vai aprender a definir cada coeficiente. O nosso primeiro exemplo aí, eu vou ter, então, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Quem é o nosso A? O nosso A, como eu disse a vocês, vai ser sempre acompanhado do x ao quadrado. Então, eu vou ter aí A igual a 3. E o B é o que está acompanhado do x, que no nosso caso é a letra 4. E o C é o nosso solteirão, né? É só o número aí, tá? 1. 5 menos 7x ao quadrado igual a 0. Qual a diferença aí do primeiro exemplo que eu dei agora para esse segundo exemplo, gente? É porque a primeira equação que eu mostrei a vocês, ela é uma equação completa, ela possui os termos A, B e C. Já na meu segundo exemplo, eu vou ter aí apenas o elemento A e o C. O B, ele não tá aí. Então, quando ele não está, quer dizer que ele é igual a 0, tá, gente? Mesmo se ele não tiver, lembrando o que eu disse, sempre anotar as informações dos itens. Então, vai ficar A igual a menos 7, tá, gente? Lembrem de acompanhar o sinal. O B é 0 e o C é o 5. Vocês viram, então, que toda a equação ela tem que ser sempre igualada a 0, né? Mas e se por acaso aparecer um número, uma letra pro lado de fora, como que a gente faz? Nesse caso, a gente vai ter, ó, que igualar a 0, não é isso? Então, bora para um exemplo para vocês entenderem direitinho o que a tia Jéssica tá falando. Nesse exemplo aqui, eu vou ter, então, 6x menos 3 mais x ao quadrado igual a 1. Esse 1, para igualar ele a 0, o que eu faço? Eu posso subtrair 1 menos 1 e vai ficar 0. Mas lembrando que tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. O 1 desse meu lado da equação, ele é só número, né, gente? Ele não tem letra. Então, lá do meu outro lado da equação, eu só posso subtrair os números. Eu não posso subtrair os números que estão acompanhados das letras, tá? Qual o número, então, que eu vou ter aí na nossa equação que não esteja acompanhado de letras? Que o nosso caso aqui vai ser o menos 3. Então, vou subtrair o menos 1 do menos 3. Então, se eu subtrair o menos 1 do menos 3, se eu estou devendo 3 e ainda me apareceu mais uma dívida de R$1, eu vou ficar devendo, então, 4, né? Então, nosso menos 3 com menos 1, menos 4. Então, a equação vai ficar o seguinte: 6x menos 4 mais x ao quadrado igual a 0. Então, a nossa equação, ela tá completa. Agora, é só a gente especificar cada coeficiente. A igual a 1, né? Lembrando que a letra que não estiver acompanhada por número é porque é 1. O B é o 6 e o C é o menos 4. A gente viu aí um exemplo com o número do lado de fora. Vamos ver com a letra para ver como é que a gente faz. 1 mais 2x
igual a x ao quadrado. Esse x ao quadrado, ele está do lado de fora. Para eu voltar ele para dentro da minha equação, para passar para o outro lado, a gente tem que fazer o quê? Operação inversa. Então, o nosso x ao quadrado, que ele é positivo, ele vai lá para a nossa equação negativo. Então, a nossa equação vai ficar menos x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. A nossa letra A vai ser menos 1, o B vai ser 2 e o C vai ser 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nas nossas equações é anotar as informações da questão para a gente não se perder, né? No caso da equação do segundo grau, a gente tem que ver cada coeficiente, os valores deles, deixar anotados para a gente poder concluir, então, agora a nossa resolução, encontrar a raiz da nossa equação. E como vocês podem perceber, eu estou sempre fazendo aqui o comparativo, gente, da equação do primeiro grau com a do segundo, né? Por quê? Porque você só vai aprender a do segundo se você, absorver a do primeiro grau, tá? Então, no primeiro grau, a gente aprendeu o quê? Que o x ou o y, ele vai ter um determinado valor. E na do segundo grau, a gente vai ter duas possibilidades de resposta. Então, bora para um exemplo. X ao quadrado menos 25. Vamos determinar aqui os nossos coeficientes. A letra A é o nosso 1, né? Lembrando que se a letra não está acompanhada de número, que é 1. O B, quem é o B, gente? O B é o número, né, que vai estar sempre acompanhado por um x apenas. E ele não está aí na nossa equação. Então, ele é uma equação incompleta, né? Então, aí o B, no caso, vai ser 0. E o C é o menos 25. Como que a gente faz, então? Vamos usar o que tem. Temos aí letra e números. Então, se a gente quer encontrar o valor de x, a gente isola o x de um lado e o número que tiver de um lado, né, que a gente vai mudar para o outro lado da equação, vai passar trocando o sinal, fazendo a operação inversa. Então, menos 25, ele vai agora passar para o outro lado positivo. Vai ficar, então, x ao quadrado igual a 25. X ao quadrado igual a 25. Então, a gente vai ter que lembrar aqui, as propriedades de potência ou de raiz quadrada, né? Porque um é o inverso da outra. O meu 2 aqui do nosso x, ele é potência. Se eu quiser passar ele para o outro lado, ele vai fazer a operação inversa, que é exatamente o que eu disse, a raiz. Então, ficaria x igual a raiz de 25. E a raiz quadrada de 25 é o 5. Vocês lembram aí, então, que eu disse que teria duas possibilidades de resposta, de solução? Porque nesse nosso caso, a nossa raiz vai ser tanto para mais como para menos. Como assim, tia Jéssica? O nosso x, ele vai ser igual mais ou menos 5. Porque se o 5 for positivo, dá certo. E se o 5 for negativo, também vai dar certo. Nesse nosso exemplo, nós vimos a equação do segundo grau, só que sem o nosso coeficiente b. Vamos só para mais um exemplo para vocês aprenderem de fato. Nesse exemplo, eu vou ter aqui 4x ao quadrado menos 36 igual a 0. Fazendo aí aquele nosso truque de deixar tudo que for letra para um lado. Então, nosso 36, que está aí, negativo, a gente vai colocar ele para o outro lado da equação, operação inversa, positivo. Observação, tá, gente? Se tiver algum número acompanhado da letra, você deixa lá. A gente só vai tirar os números, os solteirões, que é a letra C, que não é acompanhado de nenhuma incógnita. Então, vai ficar aí 4x ao quadrado igual a 36. Lembrando que o nosso 4, ele tá aí, multiplicando o x, não é isso? Então, a gente vai colocar ele pro outro lado, fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nosso x ao quadrado vai ser igual a 36 sobre 4. E se a gente pegar o 36 e dividir para 4, a gente vai obter o resultado de 9. X ao quadrado igual a 9. Intuição sobre potência. Qual número que eu elevar ao quadrado vai dar 9? Isso mesmo, gente, é o 3, tá? Mas vamos voltar para a nossa equação. O nosso 2 aí, né, do nosso x ao quadrado, ele tá em potência, não é isso? Para a gente passar ele para o outro lado, vai fazer a operação inversa, que é exatamente a nossa raiz. Então, x igual a raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. A gente já viu aí a equação incompleta, faltando a letra B. Agora vamos modificar um pouco, gente. Vamos aprender, se estiver faltando a letra C, como que a gente faz. X ao quadrado menos 64x igual a 0. Anotar aqui os nossos coeficientes, né? A letra A vai ser 1, a letra B vai ser o menos 64 e o C, 0. O fator comum, então, da nossa equação, gente, vai ser o x, que é a nossa incógnita. E o que a gente faz nesse caso? A gente vai ter que fazer aí fatoração por evidência. Como que isso funciona? Bora ver. O nosso x, que é o nosso fator, vai estar para o lado de fora, né? E vamos abrir parênteses. Qual
valor, eu vou multiplicar x para dar x ao quadrado. Vai ter que ser x vezes x, porque vai ficar x ao quadrado, né, gente? Então vai ficar aí, dentro do parênteses, x. E qual valor eu vou ter que multiplicar o x para dar menos 64? Menos 64. Aí fecha parênteses igual a zero. E a gente aprendeu que qualquer número, gente, multiplicável por zero, o resultado é zero, né? Então, já que a minha equação aí está igualada a zero, significa o quê? Que um dos valores vai ser zero. Eu acho que vai ser o x. O que vocês acham? Como eu disse, a nossa equação do segundo grau ela vai ter o quê? Duas possibilidades de resposta, tá? O nosso primeiro x é o zero. O nosso segundo x, então, vai ser quem, gente? Vamos ver aqui. X menos 64 igual a zero. A gente vai passar esse 64 para o outro lado da equação. Se ele está negativo, vai positivo. Então, x vai ser 64. Zero vezes 64, zero, né? E o 64 positivo com 64 negativo, zero da mesma forma, tá? Então, as nossas duas raízes da equação é 0 e 64. Tá um pouco complicado, não compreendeu ainda, então bora para mais um exemplo. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Quem é o nosso A? É o 2. O nosso B é o nosso menos 8. E o C, como ele não está aí, ele é zero. Aplicando aí o nosso processo de fatoração, o nosso fator comum vai ser o x, não é isso? E eu vou ter aí, gente, os números 2 e 8, né? E para a gente poder fazer aí nossa fatoração, a gente vai ver o MDC deles dois, que vai ser o próprio 2. Então, do nosso lado de fora da equação, vai ficar 2x, abre parênteses, né? Multiplicando aí. Para eu obter o x ao quadrado, vai ficar então 2x vezes x. E 2 vezes menos 4, eu vou obter então o nosso menos 8. Então, dentro do parênteses vai ficar x menos 4 igual a zero. Você percebeu então que essa nossa equação acabou virando a equação do primeiro grau? Pois é, gente. Por isso que é muito importante você, absorver bem a equação do primeiro grau para facilitar bem mais a sua vida, quando chegar na parte de estudar a equação do segundo. Então, bora descobrir aqui a nossa raiz do x. Como a equação toda é igualada a zero, o nosso 2x vai ser zero, porque independente do número que for o x, quando eu multiplicar, vai dar zero. Então, vai ter que ser zero, né, gente? Como também x menos 4 vai dar zero. X menos 4 igual a zero. Então, x eu vou deixar em evidência, vou passar o menos 4 do outro lado. O menos 4 vai ficar aí positivo, né? Então, nosso x vai ser igual a 4. Obtendo, então, as duas raízes da nossa equação aí, então, no caso, vai ser o 0 e o 4. Nós aprendemos, então, a definir cada coeficiente da nossa equação do segundo grau e também vimos como resolver se a nossa equação for incompleta. E se a equação for completa, como que a gente faz? Esse assunto vai ficar para a próxima aula, tá, gente? Nós vamos aprender a famosa fórmula de Bhaskara. Tchau, tchau e compartilha esse vídeo.